esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Sem força e vigor, a gente lê a palavra
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam envolvendo o seu coração e o nosso coração para adorarmos o seu santo e precioso nome. Este é o nosso segundo encontro neste domingo e nós convidamos a você, sua família, a reunir-se e acompanhar o culto do Senhor que está acontecendo aqui na igreja. Nós temos um grupo muito pequeno, de 7 irmãos, que estão adorando ao Senhor juntos aqui na casa do Senhor, mas unindo os nossos corações ao seu coração aí no seu lar, para que você não somente assista mais um culto, mas você adore ao Senhor no seu culto doméstico, culto familiar, junto com a sua família. Se você está sozinho, não tem problema, adore ao Senhor também, ao seu culto individual, entregue-se agora nas mãos do Senhor e ofereça a Ele um louvor genuíno e sincero. Acompanhe conosco as leituras, as orações, o canto dos hinos, dos cânticos. Você já estava louvando aqui com o Ministério de Louvor, os cânticos que foram entoados, e agora nós vamos iniciar propriamente a liturgia que foi separada. Você pode compartilhar também o link deste culto aí nos seus grupos de WhatsApp ou por qualquer outra rede social. Você pode compartilhar o canal de nossa igreja e se inscreva neste canal. Nós agradecemos muito a sua cooperação e o propósito é que o nome de Jesus cresça, o nome de Jesus se multiplique e a sua palavra se expanda também através de nossa igreja. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar nesse momento. Com alegria, ó Pai, estamos na Tua casa, nesse momento para Te cultuar. Recebe tudo o que vai ser feito aqui. Conhecemos que são de lábios imperfeitos, mas estamos aqui para derramar o nosso coração diante de Ti. Recebe, ó Deus, tudo que foi planejado nessa noite, e Tua palavra que Tu já colocou também no coração do Teu servo, possa cada dia, ó Pai, encontrar guarida no nosso coração, possamos praticá-la.
Muito obrigado por cada família. Nos dá uma semana na tua paz, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia e juntos nós vamos fazer a leitura do Salmo 116. Convido a você para fazer a leitura desse salmo. Abra sua Bíblia, junte-se aí os seus familiares e vamos participar desse culto. Salmo de ações de graça. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosas é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos louvar com o hino Sossegai, número 254. O professor Júnior vai estar aqui nos ajudando nesse momento. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos
as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. À luz da palavra de Deus e também esse hino que acabamos de cantar, nós vamos à presença do Senhor em oração, oração de confissão, intercessão e gratidão. Devemos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, fraquezas, certos de que o Senhor, Ele é rico em nos perdoar, certos de que o amor de Jesus na cruz, através da sua entrega, do seu sangue que foi ali derramado, são suficientes para nos lavar, nos perdoar de todo pecado. Vamos também interceder pelos que estão enfermos, estão passando alguma tribulação. Nós temos recebido muitos pedidos de oração por parte dos irmãos, não só os nomes que já estão ali no boletim, mas outros nomes têm chegado. Chegou-nos nessa tarde um pedido de oração por nossa irmã Rocilda, que é a esposa do Janjão, está com alguns sintomas de virose e nós vamos interceder por nossa irmã Rocilda. Também a doutora Érica compartilha conosco pedido de oração por uma família que foi diagnosticada com a Covid, que é a Tatiana, Everton e Arthur. Vamos pedir por esta família, inclusive um bebê, que é o Arthur, né? O pequeno Arthur é o bebê, e nós vamos interceder então por esta família. Lá no grupo da igreja também temos compartilhado com os irmãos alguns pedidos de oração. Fique atento aos pedidos. Nosso irmão Irã, que é o pai da Iranilda e do Newton, também o Nazareno e a sua família, nosso irmão em Cristo Jesus, parentes também do presbítero Rogério, que estão enfermos, a dona Núbia, mãe da Elane. Vamos orar por estes nossos irmãos, e qualquer outro pedido pode ser informado através dos grupos da igreja. Vamos também aos nossos aniversariantes. Empresta aí o teu boletim, Rogério. Os aniversariantes dessa semana. Graças a Deus tem muitos irmãos que estão recebendo a bênção de mais um ano de vida. Hoje, a nossa irmã Valnice. Amanhã, dia 27, a Maria Alice, a Raíssa Araújo
e o Isaac Newton. No dia 28, a Natália Barbosa Cardoso. No dia 29, o Jorge Camilo. E aí no dia 1º nós temos 4 aniversariantes. A Zaira Dantas, o Levi Assunção e o Ira Newton. São 3, melhor dizendo, que é o nosso irmão Newton. No dia 2, nossa irmã Maria Cândida e a Yasmin e a Isabelle. São gêmeas, né? As filhas do Ivo e também da Meire. Yasmin de Queiroz, Isabela de Queiroz. Louvamos a Deus pelos aniversariantes e vamos agora interceder então por suas vidas. Você tem a oportunidade de dedicar esse momento à oração, juntamente com a sua família, que você levante a sua voz em oração agora e interceda aí por sua família, pela igreja, e vamos interceder também pelo enfrentamento desta enfermidade, desta pandemia, não nos esquecendo de orar pelas autoridades constituídas, por nossa nação, pelas nações do mundo. Que Deus tenha misericórdia e nos conceda brevemente uma solução para esta crise que o mundo está enfrentando. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de toda bondade, misericórdia, Pai de toda consolação, nós te agradecemos pelo privilégio de dedicarmos esta noite a Ti, através da liturgia, da leitura, das orações, dos cânticos e também da meditação na Tua Palavra. Louvamos por cada irmão e irmã que nesta hora nos acompanha, nesse momento de adoração e também entregando a sua vida ao Senhor como instrumento nas Tuas mãos. Busca nesta hora, Pai, em adorar-te em espírito e em verdade. Estamos confessando os nossos pecados, certos de que o Teu grande amor e a Tua graça cobrem multidão de pecados. Corrige-nos, ó Deus, exorta-nos, conduz-nos nos Teus caminhos, santifica as nossas vidas, santifica a Tua igreja, para que o nosso testemunho seja um testemunho eloquente e fiel ao Senhor. Rogamos pelos que estão enfermos, pelos nomes que foram citados e tantos outros, Pai, que nesta hora estão recebendo tratamento nos hospitais de nossa cidade e deste país. Intercedemos para que o Teu consolo e a Tua boa mão seja sobre nossos irmãos, ajudando-os a enfrentarem qualquer tipo de angústia, olhando para o Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É aquele que nos abençoa com uma paz que excede todo o entendimento. Pai, também te agradecemos pelos aniversariantes desta semana. São vidas preciosas para Ti e para a Tua igreja. Que os seus corações recebam esse momento com ações de graça. Que haja, ó Deus, nos seus lares também um reconhecimento de que esta bênção vem do Senhor e o Senhor deve ser adorado e exaltado. Dá-nos, Pai, agora, quando vamos entoar os cânticos do Senhor, dá-nos, ó Deus, nos achegarmos a Ti, pensando, meditando nas letras destes cânticos, e que através deles também nossas vidas estejam exaltando o Teu santo nome. Agradecemos pelo Ministério de Louvor, os irmãos que estão aqui conosco, por toda a equipe
de músicos desta igreja, pelos coralistas, que o Senhor os proteja, os guarde do mal e que as suas vidas estejam à tua disposição, como também a juventude da igreja, os ministérios, os departamentos, a escola bíblica dominical. Que nossa igreja continue uma igreja viva, atuante neste país, que carece tanto do teu evangelho. Rogamos assim, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, confessando ao Senhor, intercedendo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então exaltar o nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em outros cânticos. Adore ao Senhor conosco. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias que não têm fim. Que a oportunidade que temos de nessa noite contarmos que o Senhor tem cuidado de nós. E enquanto muitos procuram paz, felicidade em outros lugares, nós encontramos felicidade em Jesus. E sabemos que a nossa paz também está nele. Então, enquanto tudo está acontecendo, nós descansamos no Senhor, porque só em Jesus a paz real nós encontramos. E é o que nós vamos cantar nesse cântico, que costumeiramente nós não entoamos aqui na igreja, mas é uma oportunidade que nós temos de refletir na letra deste cântico, ao sentir. O mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. É só em Jesus, só em Jesus, Jesus. A paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. Vinha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não há solução. É só em Jesus, só em Jesus. A paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Sim, Jesus.
fomos lavados pelo sangue do Senhor e nos colocamos diante do altar dele para dizer que ele, pelo poder do amor dele, nós somos salvos, somos remidos.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Senhor Jesus, ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem. Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, maravilhoso és. Obrigado, Pai, porque o Senhor venceu a morte e assim nos trouxe a vida, redimiu os nossos pecados. E a tua igreja canta: ora vem, Senhor Jesus. Tua igreja te espera, porque nós só dependemos de ti, nós só queremos a ti. Nós sabemos que tu és a salvação deste mundo, tu és o Consolador, aquele que nos sustenta, nos alimenta, nos traz a paz, paz que só encontramos em ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a proclamar do teu amor, da tua paz, falar sobre a felicidade que temos, Senhor, de te servir, de estar na tua casa,
te rendendo louvores, Senhor, a cada dia. Nos abençoa, enche os nossos corações, as nossas mentes com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade. Guia-nos, Senhor, diante da Tua palavra, para que nós não venhamos a nunca nos desviar dela, Senhor. Te pedimos pelas nossas crianças, Senhor, que também elas possam aprender, mesmo estando em casa, mas que nós, pais, sejamos capazes de estar instruindo, alimentando com a Tua palavra, Senhor, que ela é alimento, ela é vida, e nós estamos alegres, Senhor, porque conhecemos a verdade, e nos alegramos também porque temos os nossos irmãos para compartilhar e viver esses momentos de comunhão, mesmo estando distantes, Senhor, mas todos juntos como igreja, em devocionais, em momentos em que podemos partilhar sempre da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque essa igreja tem procurado manter essa união sempre, procurando fazer videoconferências em tantos momentos difíceis que vivemos, mas estamos reunidos como igrejas, como sociedades, orando pelo país, lendo a palavra, aprendendo mais das verdades da Tua palavra, e que seja assim, Senhor, para sempre. Nós possamos viver dependendo de Ti, sabendo que Tu és maravilhoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 25. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 25. Esse texto tem duas palavras na parte de iniciação, que é a santidade na vida e a santidade no amor. Leiamos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça do que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todos o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade, tendo em visto o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nesse momento vamos ter o privilégio de ouvir o recado do Senhor nessa noite, através do reverendo Ricardo.
O coral da Igreja Aerolândia vai ter uma participação antes da palavra. Depois desse hino maravilhoso sobre a graça do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor, nós vamos meditar então numa dessas maravilhosas graças que Deus tem nos concedido, a graça da sua palavra. E o texto para a nossa meditação nesta noite se encontra na carta de Pedro também, na primeira carta, só que no capítulo 5, a partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 11. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11.
Humilhai-vos, portanto, bondade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Você tem se abrigado direitinho aí desta pandemia? Você tem procurado um abrigo seguro? Desde o começo do ano que temos recebido orientações acerca de como se abrigar em tempos de tempestade como essa. É conhecida a história de muitas famílias em países afora que constroem verdadeiros abrigos, submersos geralmente, esperando o fim do mundo, esperando prováveis guerras entre as nações. Estes abrigos também já serviram de espaço de proteção em tempos de guerra para muitas famílias espalhadas aí afora. Onde estão os seus abrigos? A sua casa, o seu carro, a sala do seu escritório, são abrigos confiáveis? Você tem usado estes abrigos de maneira adequada? A Escritura vai nos falar desta noite que nós precisamos ver no Senhor nosso Deus um abrigo seguro, um refúgio forte, um refúgio inabalável. O salmista, no Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Segundo esse texto da primeira carta de Pedro, e olhando firmemente para a palavra do Senhor, é impossível que consideremos dispensar o abrigo, a proteção, a segurança que Deus dispõe ao seu povo. É impossível que não consideremos que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos destinou e nos deixou, melhor dizendo, um abrigo precioso e que devemos dele dispor, muito mais do que nos abrigarmos nos nossos locais de segurança, nos apartamentos, nas casas, que hoje são verdadeiras fortalezas, nos abrigando de malfeitores no meio de tanta violência. Há um convite nesse texto, há também um conselho e há também uma convocação, todos eles de Deus, para que nos coloquemos debaixo da sua poderosa mão, pois ela é um abrigo seguro. No verso 9 do texto que acabamos de ler, nos diz que há sofrimentos neste mundo, e esses sofrimentos estão sendo compartilhados com outros irmãos espalhados pelo mundo. As aflições deste mundo, irmãos, são muito grandes. As aflições são quase que insuportáveis. As aflições se estendem a todas as nações. Se alguém, antes dessa pandemia, considerava que havia lugares nessa terra, nações nessa terra, absolutamente seguros, tiveram que reformular o seu conceito. Alguém teve de pensar que não há, de fato, um lugar seguro nesta terra. Não há um lugar firmemente fundamentado em rochas construídas por mãos humanas. Os vírus também têm um potencial de abalar essas rochas, esses alicerces. O mundo em que vivemos é um mundo destinado ao sofrimento, destinado à maldição do pecado desde o jardim, desde o Éden. Um mundo que entrou em angústia
que entrou em calamidade desde que o homem no jardim pecou, ofendeu a santidade do nosso Deus. Estas aflições também nos alcançam, esses sofrimentos têm alcançado a igreja. E Pedro, na sua carta, está dizendo que esses sofrimentos não se restringem apenas a uma família ou à igreja em algum local específico, mas esse sofrimento tem se cumprido em todos os irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Eis a primeira razão por que nós devemos considerar em Deus um abrigo seguro. É porque os sofrimentos também não poupam a sua igreja. É muito difícil a gente conseguir lidar com esse assunto do problema do sofrimento na vida do justo. Por que o justo sofre? Por que os filhos de Deus sofrem? Por que a sua igreja sofre? Mas é mistério olharmos para Jesus e reformularmos esta pergunta: por que o Santo de Deus? Por que aquele que não conheceu o pecado, por que ele sofreu? Por que, estando nessa terra, teve de enfrentar diversos sofrimentos e mesmo assim não ter a sua santidade, o seu caráter abalados? No Salmo 34, a Escritura nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas nos diz também que o Senhor o livra de todos. Devemos considerar, irmãos, em Deus um abrigo, porque Ele tem palavras de consolo, palavras de exortação, palavras de direção para as nossas vidas, palavras de ânimo. Jesus assim animou os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nesta manhã, na aula da escola dominical, o reverendo Edmilson falou sobre esta vitória que vence o mundo, a vitória da igreja, compartilhada ali no livro do Apocalipse, que é um livro que nos mostra que há uma certeza, a certeza de que o Cristo vitorioso também levará a sua igreja a uma vitória. Mas esta vitória não exclui os sofrimentos. Os servos de Deus enfrentam aflições por toda a terra, mas estando abrigados debaixo do Senhor, eles encontram no Senhor uma fonte segura de consolação, uma fonte segura de esperança, uma fonte segura de contentamento. Se estamos passando por aflições neste dia, ansiedades, lutas, perdas, devemos considerar o abrigo de Deus, porque de fato esses sofrimentos alcançam a igreja. Uma parte da igreja no Brasil e no mundo que não aceita que os sofrimentos alcancem também os filhos de Deus. Certamente, para seguir uma ideia como esta, é preciso cortar, é preciso abrir mão de alguns personagens da história, de alguns textos da Escritura, alguns personagens que a Escritura nos revelam que tanto sofreram, porque não dá para conectar uma ideia de que o sofrimento não atinge o servo de Deus com toda a Escritura e o que ela nos revela. Sim, irmãos, estamos sujeitos aos sofrimentos desta vida. Não estamos imunes os riscos de nos expormos às contaminações, não estamos imunes para que irresponsavelmente nos descuidemos das precauções, das orientações que estão sendo repassadas ao mundo inteiro pelos órgãos de saúde. De fato, nós não podemos brincar com a nossa saúde. O nosso corpo é um corpo precioso. Esse talvez seja o nosso grande problema hoje, o problema a ser enfrentado, ainda que haja tantos outros, mas a igreja está enfrentando este sofrimento, esta aflição, juntamente com o mundo inteiro.
e ela entende sim que também poderá passar pelos mesmos sofrimentos. Por isso que ela está também seguindo recomendações, orientações que não são novas, são tão antigas e que sempre trouxeram benefícios para quem delas dispõe. Então cuidemos para não provocar outros sofrimentos além dos que nós já temos. Cuidemos de olhar para Deus como um abrigo precioso e a sua palavra que nos adverte a nos humilharmos sob a mão de Deus, a andarmos humildemente diante do Senhor, porque Ele, do seu tempo oportuno, há de exaltar o seu nome através da sua igreja. Mas o texto também nos adverte, irmãos, acerca de um outro adversário. O texto nos diz no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse tempo, meus amados irmãos, é um tempo também em que o mundo das trevas não nos dá trégua. O texto está nos dizendo que o diabo, de maneira incansável, usa as suas armas, usa o seu exército para tentar nos destruir. E a palavra de Deus nos apresenta o diabo como o nosso adversário. Não há nada no reino das trevas, irmãos, que possamos aproveitar para o nosso benefício. Não há nada no reino das trevas que possa nos trazer bênçãos, dádivas, que possa nos colocar numa vida próspera diante de Deus e do mundo. O adversário, o reino das trevas, tem por finalidade matar, roubar e destruir. E dele nós não podemos usufruir de nada. A Escritura nos alerta acerca da sua atuação e nos diz: sede sóbrios e sede vigilante. A Escritura está nos exortando a que não entremos nesse sistema, não nos arraiguemos nesse sistema, como se tivéssemos nas mãos o controle para que na hora que desejássemos saíssemos desse sistema. Isso é muito perigoso, por isso a sobriedade, por isso a vigilância, porque ele anda como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Só o abrigo de Deus pode nos proteger deste inimigo cruel. Só o abrigo de Deus pode nos proteger para que não venhamos a sucumbir diante do seu poder. O seu poder, ele pode ser resistido, mas desde que humildemente e com vigilância nos coloquemos sob a mão de Deus. O proverbialista nos diz que depois da vaidade vem a queda. Quantas pessoas vaidosas, orgulhosas, quantos acham que podem, pelo seu próprio conhecimento, pelas suas próprias forças, resistir ao inferno, resistir às armas de Satanás. Quantos são seduzidos a usar as armas de Satanás? A Escritura nos diz que só há uma armadura para o cristão. Essa armadura é fornecida por Deus para que lutemos contra esses principados e potestades, a fé, o Evangelho, a salvação. As armas de Satanás não nos servem. Há tantos que querem gerir as suas vidas, as suas casas, gerir este mundo com as armas de Satanás. Acham que as armas que ele oferecem podem trazer bênçãos e vão dar um preço aceitável. As armas de Satanás, elas podem até ter um poder neste mundo, mas o preço que ele cobra é um preço muito alto. Custa a própria vida, custa a própria fé.
custa, irmãos, a própria alma. O Senhor Jesus está nos exortando através da sua palavra e do seu servo. Há um reino das trevas. A Bíblia, ela fala muito mais sobre o reino de Deus do que sobre o reino das trevas. Mas a Bíblia não negligencia a sua existência, a Bíblia não negligencia a sua ação, a Bíblia não negligencia o seu propósito, a sua missão, que é nos devorar e, nos devorando, nos afastar do nosso Deus. Mas a Escritura também nos fala que nós precisamos desse abrigo de Deus, porque no verso 7, o texto nos diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos do abrigo de Deus por causa dos sofrimentos deste mundo, precisamos do abrigo de Deus por causa do reino das trevas e de sua ação devoradora, mas precisamos também do reino de Deus, porque o cuidado do Senhor é um cuidado indispensável. Ele tem cuidado de vós. O zelo de Deus pelo seu povo é um zelo indispensável e incomparável. Não há ninguém que cuide de nós como o Senhor tem cuidado de nós. Os sofrimentos atingem a igreja, muitos deles fruto dessa ação perversa e demoníaca de Satanás, mas eles não prosperam sem limite qualquer por causa do cuidado de Deus, por causa do seu cuidado indispensável. Se não fosse o seu cuidado para conosco, há muito que nós teríamos sido destruídos. Se não fosse o cuidado de Deus para conosco, há muito que a igreja já não existia. Mas é porque o seu poder sustenta o seu povo e sustenta a sua igreja zelosamente, que nós ainda estamos vivos e presentes neste mundo. Ele tem cuidado de vós. Os medos provocados pelo sofrimento, a ansiedade, as lutas provocadas pelo diabo, elas não prosperam, porque nós temos um Deus que cuida de nós, e esse Deus precisa ouvir as nossas orações, Ele tem prazer nas nossas orações. Por isso que o texto nos chama: humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e lance sobre Ele a vossa ansiedade. Ele ama o seu povo prostrado em oração. A Escritura nos exorta várias vezes a que oremos ao Senhor, a que o busquemos enquanto podemos achar, a que coloquemos diante dele toda a nossa ansiedade através da oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos humilhar-nos diante do Senhor. Só busca o Senhor através da oração, através da sua palavra, aquele que humildemente reconhece que precisa desse cuidado de Deus, precisa do abrigo de Deus. Por isso que lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando Salomão está consagrando ao templo do Senhor, ele ouve do Senhor essa expressão, essa exortação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós queremos a bênção de Deus, queremos o cuidado de Deus, o socorro de Deus, mas a Escritura está nos dizendo que para que isso aconteça, para que desfrutemos deste cuidado e socorro do Senhor, é necessário humilharmos diante do Senhor, humildemente, de maneira contrita, reconhecermos que o seu reino é maior do que o reino das trevas, que o sofrimento que tem se abatido sobre nós é um sofrimento que nos aperfeiçoa, que também coopera para o nosso bem.
Como o apóstolo Paulo fala aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, e este bem diz respeito especialmente ao aumento da nossa fé, a uma vida de santificação aperfeiçoada, a parecermos com Jesus, a sermos moldados, porque fomos predestinados a sermos como Cristo Jesus. É a sequência do texto no verso 29. Então, humilhai-vos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E essa atitude vem antes da oração, e orar, e me buscar. A Escritura nos ensina que aquele que ora, aquele que busca ao Senhor, é aquele que humildemente reconhece a sua dependência de Deus em todas as coisas. Nós precisamos do abrigo do Senhor, porque os sofrimentos não têm fim. Os sofrimentos acontecem por todos os lados, e nesta hora atingiram o mundo de uma maneira tão intensa que dificilmente na história tenha sido visto algo parecido. Os sofrimentos também são provocados pelo reino das trevas. Muitas vezes o diabo tem sido bem-sucedido sobre a vida da igreja e sobre as nossas vidas, especialmente quando negligenciamos os conselhos de Deus, a palavra de Deus, negligenciamos a voz de Deus e ouvimos mais a voz do nosso coração, dos nossos desejos, dos ídolos da nossa vida. Essa é uma grande tragédia. Nós precisamos do cuidado e do abrigo de Deus também, porque há um inimigo feroz disposto a nos devorar. Nós precisamos também do indispensável abrigo de Deus, porque a Escritura nos diz que Ele tem cuidado de nós. Esse cuidado é um cuidado maravilhoso. Este cuidado vem daquele que não conhece limite algum. Este cuidado vem daquele que se doa continuamente por nós. Este cuidado procede daquele que deu a sua vida por nós. Aquele que não poupou a sua própria vida, antes a entregou. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse cuidado procede daquele que não nos decepciona. Esse cuidado procede daquele que nos fez imortais, ao nos dar a vida eterna pelo seu Evangelho. Ele nos concedeu a imortalidade, e nós estamos seguros do seu amor, visto que nada pode nos separar do seu amor. O texto termina então nos dizendo: Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa experiência que estamos vivendo não é uma experiência muito boa. É uma experiência triste, é uma experiência difícil, é uma experiência calamitosa. Mas é a experiência que Deus tem nos dado. É a experiência permitida pelo Senhor. A experiência que nós recebemos da parte de Deus como oportuna. E o texto está nos dizendo que essa experiência de um sofrimento, ainda que por um pouco, há de nos aperfeiçoar. Cristo Jesus vai nos aperfeiçoar. Cristo Jesus há de nos firmar, fortificar e fundamentar. O que mais nós temos ouvido esses dias é que nós vamos sair diferentes desta crise, deste sofrimento. Eu não sei se vamos sair diferentes para pior ou para melhor. Normalmente a gente diz assim: não saia da casa do Senhor como você entrou. De fato, não dá para ter um encontro com Jesus, adorá-lo, ouvir a sua palavra e voltar indiferente. Não. Ao encontrar-se com a palavra de Deus, ou você sai melhor ou você sai pior. De fato, não se sai do mesmo jeito.
se você acolhe a sua palavra, se você acolhe o seu cuidado, se você reconhece que Ele aperfeiçoa, firma, fortalece e fundamenta e sustenta, você sai melhor. Mas se você rejeita Jesus, se você prefere andar conforme o seu coração, conforme as suas forças, você se tornará pior, você andará de mal a pior. Porque não há quem rejeite a Jesus e tenha uma vida melhor. Esse sofrimento não é um sofrimento redentor. Ele pode até produzir algum tipo de redenção em alguém, em algum sistema desse mundo, mas ele não é redentor como Cristo é redentor. Se esse sofrimento por si só fosse redentivo, Cristo Jesus não precisaria ter saído da sua glória. Ele deveria e poderia ter ficado na sua glória. Bastaria Deus fazer o homem sofrer, e sofrer cada vez mais, e cada sofrimento aperfeiçoaria este homem, fundamentaria este homem, fortificaria este homem. Não nego que alguns, ao passarem pelo sofrimento, encontraram em Cristo Jesus a sua redenção. Só em Jesus. O sofrimento por si só não vai redimir ninguém. O sofrimento por si só não vai afastar o pecado da sociedade. O sofrimento por si só não dará fim no reino das trevas. Só em Jesus. Por isso que nós cantamos, só em Jesus encontro paz. Só em Jesus, só Ele é o nosso socorro e a nossa redenção. Temos passado pelos sofrimentos, temos passado por essas lutas, mas temos passado ouvindo a voz de Jesus que diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, humildemente sobre a sua poderosa mão, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem. Ele não teve simplesmente e não terá. Ele tem cuidado de vós. O seu cuidado é presente, é atual, é evidente. O seu cuidado é sempre real. E no seu tempo, Ele há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que a gente espera, que a igreja saia desse sofrimento fortificada, fortalecida, fundamentada e aperfeiçoada em Jesus, porque lembrou-se de Jesus, porque buscou ao Senhor Jesus, porque humilhou-se diante de Jesus, porque buscou a sua face e o adorou. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, dá-nos sempre a Tua palavra. Dá-nos sempre a Tua palavra como um tesouro precioso. Dá-nos a Tua palavra, ó Deus, como Tu deste ao salmista. A Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No mundo de trevas, precisamos desta luz. Num mundo de tanto sofrimento, precisamos do consolo da Tua palavra. Num mundo, ó Deus, de tempestades e temporais, precisamos de um abrigo seguro, da rocha eterna que é Jesus. Ó Deus, dá-nos forças para enfrentarmos esta semana, mais uma semana. Dá-nos forças, ó Deus, para enfrentarmos cada luta que sobrevém ao nosso redor e passarmos por este sofrimento sem blasfemar, mas humildemente diante do Senhor, adorando a Ti em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto e nesse momento é o momento do nosso ofertório, como sempre está no nosso boletim, e que os irmãos continuem contribuindo como têm feito, graças a Deus, através das nossas contas. E se porventura alguém não tem esse sistema de trabalho, que possa estar contactando com o pessoal da tesouraria, que se necessário vai pegar na residência dos queridos. Nesse dia também nós queremos estar agradecendo a todos aqueles que têm contribuído com as mídias, os pastores, seminaristas, presbíteros,
e também nosso reverendo Ednildo, que tudo tem acompanhado de perto. Muito obrigado a cada um dos irmãos da nossa igreja que tem orado pelas nossas autoridades. Devemos orar não só pelas autoridades que são constituídas, mas também as nossas autoridades eclesiásticas. Nosso reverendo Ricardo, que tem cuidadosamente, bondosamente feito com que cada um de nós possamos estar nesse tempo de pandemia sendo alimentados espiritualmente. Que o nosso Deus esteja fortalecendo o seu servo e que cada um de nós, o mais breve possível, possamos estar aqui nesse local de ajuntamento. Vamos louvar com o hino Abrigo no Temporal, de número 137. Som aqui, meninos. Forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação e em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Faz as forças dar vigor, descanso na tribulação. Nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Que Deus seja louvado. Nós vamos receber mais uma vez os irmãos que estiveram conosco ao longo deste dia, Everton e a Márcia com a sua família, pastor Paulo Henrique também, a sua família, lá na cidade de Russas, e os irmãos em Russas também nos acompanhando. O diácono Gerardo, sua esposa Eneide, vamos orar pela nossa irmã Ladígia, mãe da Eneide,
que também está passando por enfermidade. O diácono César, a Alessandra, e toda a sua família amada, a Neide e o Claudemir também conosco. João Mateus e a Carol estão conosco, nos acompanhando, que Deus os abençoe. A Manu também ali junto com a sua mãe, já falamos, a irmã Ladija, Deus abençoe a Manu e toda a sua família. E aí está o pequeno Benício, é o neto do diácono Cleudo e a Tânia, primeiro netinho do Cleudo e a Tânia, filho da Lília e do Rafael. Nasceu ontem em Brasília e nós vamos agradecer a Deus pela vida do pequeno Benício. Vamos compartilhar com a igreja e agradecer ao Senhor, rogando que o Senhor abençoe o crescimento do nosso irmão. Ao longo da semana, nós compartilhamos com a igreja, lá no grupo, algumas pequenas devocionais, pequenas mensagens, também atualizamos a nossa lista de oração e vamos divulgar também algumas oportunidades de cursos, conferências que vão acontecer nesta semana, todas, logicamente, de maneira virtual, online, e os irmãos podem aproveitar para enriquecer, então, o seu conhecimento teológico e também fortalecer a sua vida para, de maneira prática, exercer a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos também disponível já no nosso canal no YouTube a aula que foi dada hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical no aplicativo Zoom. Ela foi gravada, o reverendo Edmilson expôs uma introdução ao livro do Apocalipse. Você não pode perder essa aula, certamente vai ser edificante para a sua vida e um despertamento para você começar a ler e entender mais a mensagem do livro da Revelação, o livro do Apocalipse, que será também um livro estudado no Encontro Bíblico Doutrinário. Quando retornarmos, o reverendo Ednildo se propôs há algumas semanas a iniciar o estudo desse livro e começará a ministrar esses estudos a partir do momento em que a igreja começar a reunir presencialmente no templo do Senhor. Acompanhe-nos sempre no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça aí a sua inscrição, é só clicar aí nesse botãozinho abaixo da tela, inscrever-se, dê também o seu like, né, como os meninos dizem, o gostei, né? Você pode clicar aí onde tem esse sinalzinho aí de ok, e você pode compartilhar o nosso canal, as nossas redes sociais também. Nós estamos atualizando ao longo da semana as informações e assim vamos mantendo a igreja, de certa forma, integrada, né, neste mundo virtual, e certamente isso trará reflexos quando nós retornarmos. Nós não estamos preparando a igreja para o retorno, estamos vivendo a igreja hoje, né, e quando retornarmos, assim manteremos também essa comunhão que vem dos céus, uma dádiva de Deus, e nós somos responsáveis também por manter essa comunhão saudável, em paz, uns com os outros, orando uns pelos outros e exortando, admoestando uns aos outros em amor. Nós chegamos então ao final do culto do Senhor, desejamos uma boa noite a todos, um bom descanso e uma semana repleta da paz e da graça de Jesus. Nosso próximo encontro será terça-feira, nosso encontro bíblico doutrinário, na quinta reunião de oração, e assim aguardamos esses momentos de encontro com os nossos irmãos. Vamos receber a bênção e cantarmos o tríplice amém. O presbítero Rogério já agradeceu, e eu agradeço outra vez a equipe que está hoje aqui, Mateus, Júnior, Pedro, Thales, Ricardo André. Nós agradecemos mais uma vez, em nome do conselho, à disposição de vocês e a direção da escola também, que está nos ajudando aí em home office, né? A igreja também tem, os nossos irmãos trabalham home office. Eu acho que é mais home do que office, como diz o reverendo Ednildo, mas eles têm sido, de fato, importantíssimos na manutenção também dos nossos trabalhos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, nossa mente, corpo e alma, livres de todo o poder do mal, até a volta de Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o
poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre os nossos irmãos em Cristo que agora nos acompanham e sobre todos aqueles que amam a Jesus e aguardam a sua volta desde agora e para todos sempre. deixar o mau caminho, arrependido. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas